Eu volto aqui com o jornalista Beto Almeida porque o tempo é curto e tem aqui a relação dos 22 deputados federais que irão representar o Ceará a partir de 1º de fevereiro de 2023 em Brasília. São eles: André Fernandes, campeão de votos, Júnior Mano do PL, André Fernandes, Júnior Mano do PL, Célio Sturdat do PSD, reeleito, Eunício Oliveira, eleito de volta à Câmara Federal, Edilvan Alencar, PDT, Guimarães, do PT, Luiziane Lins, do PT, Domingos Neto, PSD, AJ Albuquerque, PP, Robério Monteiro, PDT, Matheus Noronha, PL, que é filho do deputado federal Genesias Noronha, Fernanda Pessoa, do União Brasil, Moses Rodrigues, União Brasil, André Figueiredo, PDT, Eduardo Bismarck, PDT, Yuri do Paredão, PL, tem mais aqui, tem Luiz Gastão, do PSD, Danilo Forte, União Brasil, José Ayrton Cirilo, do PT, Dr. Jaziel, do PPL e Daiane, do capitão do União Brasil, que é esposa do capitão Wagner. Jornalista Beto Almeida, ficaram fora Leônidas Cristino, Heitor Freire, o Denis Bezerra do PSD e o Vaidon. E o Vaidon. Foram 5. Não, 4. 4 deputados federais que não conseguiram a reeleição. Dos 22, nós tivemos 4. O Denis, o Leônidas, o Heitor Freire, do União, e o Vaidon Oliveira. Foram 4 nomes que ficaram de fora, né? O desses aí, 3 de primeiro mandato, né, Luciano? 3, que é o Denis, Heitor Freire, Não, Vaidon tinha sido reeleito. Tinha sido reeleito. Então, dois de primeiro mandato que não foram reeleitos e outros 2, principalmente o Leônidas, com uma certa tradição já na Câmara Federal e que não foi reeleito, ele que ficou com 74.866 votos. Luciano, uma pergunta que o nosso amigo aqui... Antes de você fazer essa pergunta, vamos então continuar aqui sobre o deputado federal, ok, mas porque também não me deixe falar disso aqui que eu quero, tá? Chama a atenção, Beto Almeida, aqui o seguinte, olha... O Leônidas Cristino, que é do PDT, ligado aos irmãos Ferreira Gomes, ele recebeu 74 mil votos e fica como primeiro suplente de deputado federal. Priscila Costa, do PL, é a primeira suplente do PL com 74 mil votos. Doutora Mayra, também do PL, recebeu 71 mil votos. Aí tem aqui um nome que eu não conheço, né, mas... tem atuação política e que essa atuação está retratada nos números. Eliane Braz, do PSD, 65 mil votos. Vanderlan Alves, do União Brasil, 53 mil votos. E a gente já está falando aqui dos suplentes. Vanderlan, que é empresário, atuação na área de Caucaia, e surpreendeu também com essa votação extraordinária aqui. E ficaram fora, como você bem disse, Leônidas Cristino, Heitor Freire, Vaidon Oliveira e o Denis Bezerra. Aqui você fala, por exemplo, no caso, a gente pegando aqui só por bancadas, o PL fez 5 nomes, uma bancada de 5 representantes. O André Fernandes, o Júnior Mano, o Matheus Noronha, o Yuri do Paredão e o Dr. Jaziel. Então, assim, em caso de uma vitória aí no segundo turno do Bolsonaro, é possível que possa haver uma mexida aqui para que se permita com que outros nomes que ficaram aí bem colocados, mas na suplência, possam assumir essas vagas. Não tenha dúvida, isso pode acontecer. O PL fez aqui uma bancada de 5 nomes. Essa leitura vale tanto para um lado quanto para outro, né? Exato. Porque se o presidente Lula também for reeleito, alguns nomes da bancada federal poderão ser requisitados para ocupar cargos federais, abrindo espaços para os suplentes. Lembrando que o PT não aumentou a sua bancada de deputado federal. Ele ficou congelada. Manteve aqueles 3 nomes, né? Que é a Luiziane, José Ayrton Cirilo e José Guimarães. E aí, lógico, a gente acrescenta aqui nessa possibilidade de fazer essa mobilidade de nomes, de abrir espaço para os suplentes federais. No caso da vitória do Lula, como eu já falei, do Eunício Oliveira, o deputado Eunício Oliveira, que foi eleito aí, muito bem eleito pelo MDB, mas que poderá ser um nome aí à disposição para um ministério em caso de vitória do presidente Lula. No próprio Senado, o Camilo Santana é um dos nomes que você lembra, que todo mundo comentava que em caso da vitória de Lula, Camilo teria espaço ali no primeiro escalão do Ministério
do presidente Lula. Beto Almeida, tem pergunta chegando aqui sobre o destino de Inácio Arruda. O Inácio Arruda, que estava fora da atividade parlamentar, era secretário de Estado, né? E entrou como candidato a deputado federal pela federação formada PCdoB, PT e PV. Ele recebeu 47 mil votos e acaba ficando como primeiro suplente dessa federação, né? Aí tem também outros nomes. Tem possibilidade de assumir? Tem, em caso de vitória do presidente Lula, tem sim. Outro nome também que é já ex-parlamentares que exerceram mandatos, Beto, e que foi decepção, que é decepção aqui na votação, o Arnon Bezerra, que tentou voltar pelo PDT à Câmara Federal e recebeu apenas 37 mil votos, uma votação decepcionante, porque os cálculos indicavam na região metropolitana do Cariri que Arnon sairia de lá, do Triângulo Crajubá, com 50 mil votos. Mas o fraco desempenho do filho na Câmara Federal, assim como também a derrota de Arnon Bezerra como candidato à reeleição em 2020 e aquela sucessão de denúncias que o comprometeram, embora depois inocentado nas investigações sobre a má gestão do dinheiro público, acabaram por encurtar a carreira política do Arnon Bezerra, né? Esse caldo aí de sucessões que você citou, de casos, é que realmente levou a essa infelicidade do Arnon Bezerra nas urnas. Outros dois parlamentares, ex-parlamentares, que também tentaram voltar e ficaram fora. Gorete Pereira, pelo União Brasil, mais uma vez. 36 mil votos, PL, melhor dizendo, e Carlos Matos, pelo União Brasil, que ficou com a União Brasil, ficou com 34 mil votos. Me chamou aquilo, Zenon, no caso do União Brasil, você que estava falando, é o seguinte, o União Brasil, ele fez 4 vagas, a Fernanda Pessoa, a mais eleita dessas 4 vagas, com mais de 121 mil votos. Em segundo, o Moses Rodrigo, você já citou que ele e o pai, os dois eleitos, né? O Moses com 113 mil, o Danilo Forte com 88.470, e me surpreendeu, de certo modo, essa votação da Daiane, do capitão, a mulher do capitão Wagner, que foi baixa a votação, 54 mil votos, quer dizer, foi eleita ali, como se diz, já na rabeira, mas garantiu aqui a 4ª vaga dela pelo União Brasil. Beto Almeida, também votação decepcionante do delegado Cavalcante, candidato pelo PL à Câmara Federal. O delegado Cavalcante, que era deputado estadual, que ainda é deputado estadual, e recebeu apenas 24 mil votos, ficando bem longe do sonho até mesmo de assumir como suplente. Outra votação, porque a gente frequenta os bastidores políticos e faz a leitura sobre determinados nomes que surgem no cenário nacional, e às vezes a vinculação com quem está na linha de frente do poder acaba por privilegiar essas pessoas, mas outros também entram na decepção. É o caso, por exemplo, do Coronel Aginaldo. O Coronel Aginaldo é que é o esposo da Zambelli, deputada federal. Muito bem eleita. Ela não foi a mais, não, porque a mais foi o Boulos em São Paulo. 800 mil votos, né? A Zambelli, né? Zambelli. Estourou de votos. Estourou de votos. Inclusive, Luciano, aumentou a votação dela em relação à eleição passada. Ela que é deputada federal eleita pelo estado de São Paulo, mulher do Coronel Aginaldo aqui do Ceará. Agora, só uma registrando coisa... aqui, Beto, a presença nos estúdios do Jornal Alerta Geral do advogado Mário Barata, que atua na área eleitoral. Seja bem-vindo. Bom dia, Mário Barata. Olha, Luciano, eu quero aqui só responder um questionamento feito aqui pelo nosso amigo radialista, o Domingos, e ele coloca o Domingos Távora, tá? E ele faz aqui a seguinte questão, perguntando o seguinte, em relação à questão da possibilidade de nomes que ficaram em suplências e que possam assumir vagas aqui na Assembleia Legislativa em função de que o governador eleito, né, o Eumano Freitas, possa fazer convocação de alguns nomes aqui da Assembleia. E eu digo pro Domingo o seguinte, há essa expectativa, inclusive muitos já comentavam assim nos bastidores. Olha, a gente já olha aqui de cara, por exemplo, o seguinte, você lembrou bem, Domingos, uma coisa, o Eumano disse, Luciano, foi importante quando ele disse uma coisa lá, o Eumano disse que pelo menos ele ia montar um secretariado dele com 50% composto de mulheres no secretariado dele. Mulheres presentes numa paridade com os homens. Lembro dessa... Você lembra? E ele disse aqui na entrevista ao Jornal Alerta Geral. Então isso significa dizer, por exemplo, eu já penso aqui que ele pode puxar uma Lia Gomes para uma secretaria, por exemplo, e permitir
que haja espaço aqui para outros, o suplente assumir na casa, que outras mulheres, inclusive eleitas aqui mesmo para a Assembleia Legislativa, possam compor esse secretariado. Então nós vamos ter ainda, naturalmente, viu, Domingos, algumas novidades em relação a esses nomes que serão puxados aqui da Assembleia para permitir com que os suplentes assumam vagas. Final da nossa conversa, que a edição ainda não falamos de presidente. Viu? Presidência da República. Pois é, a gente precisa falar, porque isso é importante. Vamos falar, Beto, é porque como nós temos muitos assuntos locais, né, com essa nova composição, o resultado das eleições aí mudou essa agenda política com o final da eleição ao governo do estado no primeiro turno, e tem muitas informações, tem tantas informações para você, ouvinte, internauta, que ao longo desta semana, a cada dia a gente vai trazendo uma novidade, e esses outros assuntos da pauta nacional a gente vai cuidando também aqui. A você, Beto Almeida, um bom início de semana, um grande abraço, seja bem-vindo de volta ao Jornal Alerta Geral. Obrigado. Agora para ficar? Agora para ficar. Grande abraço. Um bom dia a todos, até amanhã. Final de mais uma edição do Jornal Alerta Geral. A você, muito obrigado pelo carinho da sintonia, obrigado pela audiência. Nosso novo encontro amanhã a partir das 7 horas. E você acompanha na íntegra a edição de hoje do Jornal Alerta Geral no site cearagora.com.br e também em nossas redes sociais. A você, boa segunda-feira. Até amanhã. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.